Bom, quando a gente fala em João lá, na conversa de Jesus com Nicodemos, nós temos Jesus falando assim, em verdade te digo que se alguém se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não vê algo não deseja. E depois ele afirma de novo, em verdade eu te digo que não nascer da água e do Espírito, que aí nós, no vídeo sobre Nicodemos, nós entendemos que a água está ligada às Escrituras, à palavra, e o Espírito está em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, não é? Mas quem não nascer da água, da palavra e do Espírito Santo, aqui tem mais interpretações, só que a água ela pode ser tanto, fluirão águas vivas, né? Que é a pessoa do Espírito Santo. Mas ficaria assim, repetido, eu usar água e Espírito, e quando faz na tradução, o Espírito é referente à pessoa do Espírito Santo. Porque nós temos a tradução colocando o E maiúsculo. Então eu entendo que falar nascer do Espírito duas vezes não daria muito certo. Então colocou nascer da água referente à palavra e do Espírito. Os dois, não é? Ligados. Os dois estão ligados, né? Como um elo aqui. Não pode entrar no reino de Deus. Aí o que acontece? Quando os dias vai, os dias vêm, eu lembrei do processo de metamorfose da lagarta para que chegue na borboleta. Aí eu pensei assim, essa figura aqui, ela acaba expressando para nós entender melhor isso. Acaba entendendo melhor isso, ó. Para eu ter borboleta, eu preciso de uma borboleta e ela precisa colocar ovos. Só que uma borboleta não gera outra borboleta. Os ovos dela vai gerar uma lagarta. O que acontece? Um cristão, ele não gera um cristão. Um salvo, um que nasceu de novo, não gera um nascido já de novo. Entendeu? Então, Jesus fala assim, verdade, verdade, te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu entendo que nós temos um nascimento Por quê? Aqui nasceu, certo? Nasceu. Só que se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito do processo, não entra. Entendeu? Então você é um cristão salvo, não gera um filho salvo. Você gera um projeto de salvo, mas não gera um salvo. Por quê? Porque quando você passa pelo processo e nasce de novo, você está na justiça de Cristo. Só que todo mundo que nasce na condição da justiça de Adão.
A justiça de Adão é a justiça da desobediência. E a justiça de Cristo é a justiça da obediência. O que acontece? Quando a borboleta ela dá o ciclo de início, ela não coloca uma borboleta voando mais. Ela coloca uma oportunidade de ser borboleta. Mas o que acontece? Então ela coloca os ovos, gera uma lagarta, e agora essa lagarta, no processo da lagarta, ela troca de roupa. Vamos falar roupa, né? Ela troca dessa pele aqui aproximadamente, aqui, ó, mais ou menos 4 vezes. É de 3 a 4 vezes. Porque quando o ovo eclode, sai a lagarta, ela começa a comer. Ela come e cresce. Come e cresce. Aí ela cresce um pouco, essa roupa não serve, ela troca. Essa casca não serve mais, ela troca. Aí ela continua comendo, troca, continua comendo, troca. Então, quer dizer, esse alimentar dela é para ela chegar é para ela poder ter energia para chegar no casulo. Porque quando ela chegar aqui no casulo, ou sai borboleta, ou não sai nada. Não volta mais para a lagarta. Entendeu? Porque assim, ó, a lagarta... Primeiro também tem uma análise também. A lagarta, ela pode morrer antes de ter oportunidade do processo. Certo? Ela pode morrer antes de alguma situação, algum predador, de alguma situação ela pode morrer antes. Então, quer dizer, se ela conseguir chegar no processo, ali é o tudo ou nada. Porque se enquanto ela estiver no casulo, ele for consumido de alguma forma, também acabou também. Acabou também. Então, o que acontece? A pessoa aceita Jesus. Ainda uma lagarta. Se alimenta. Se alimenta da palavra. Se alimenta da palavra por conta da presença do Espírito Santo. Então, ele tem que se permitir entrar num processo que é tudo ou nada. Agora, o processo, no casulo, eu fiquei me questionando muito. Porque eu ficava assim, eu saio do casulo pelas minhas próprias forças? Eu saio do casulo. Como que eu saio do casulo? Como que eu vou sair do casulo? Se eu entrei no casulo, para o céu ser o meu limite, porque uma lagarta só rasteja. É limitado a lagarta. Mas quando você se torna borboleta, é ilimitado. Agora você anda onde a lagarta anda e anda onde a lagarta nunca vai andar. Então eu ficava assim, como então, numa metáfora, né, numa comparação, como que eu saio do casulo? Porque você não pode ajudar a sair do casulo. Porque a saída do casulo é a finalização do processo. Então eu recebi o seguinte entendimento. Quando você está pronto, o seu tamanho rompe o casulo.
Quando você está pronto, o seu tamanho, o casulo já não consegue mais te segurar. E esse casulo foi feito por ela mesma. E esse casulo, ele é hermético, você não consegue ver acontecendo as coisas aqui dentro. Porque assim, quando a lagarta entra no casulo, existe uma desconstrução. Por isso que eu falo para você, se morrer aqui, não volta para cá. E nem chega aqui. Não tem como chegar mais. Se abrir o casulo e não estiver pronto, não volta para cá e nem chega aqui também, morre também. Então, se você aceita Cristo e entra no processo de transformação para entrar no reino, se você não conseguir passar pelo processo, o que Jesus fala? Que quem lançando a mão do arado e tornando para trás, o que acontece? Eu não tenho mais prazer na alma dele. Jesus também fala que se a pessoa desiste e tornando para trás, ela está com a casa limpa. Então volta mais 7 demônios, porque os demônios não encontrando o lugar, eles voltam para tentar aquela casa que eles foram expulsos. Então o último estado do homem é pior do que o primeiro. Então ele fica pior que o lagarto agora. Então, nascer de novo e nascer da água do Espírito é como se ele falasse de uma vez só, nascer de novo, nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Mas o que acontece? Se você nasce de novo, aceitando Cristo, ganhando o Espírito Santo, então agora você tem poder do Espírito Santo para se alimentar da palavra. Porque só o Espírito Santo ou só a palavra não te leva ao processo para a libertação, para essa transformação que faz você estar, para você estar dentro do reino, para você entrar dentro do reino. Então eu entendi que essa figura, ela acaba dando mais entendimento do que é nascer de novo e nascer da água do Espírito. Porque se você não passar pelo processo, nem aqui, nem aqui. E se você não se alimentar da água e ter a presença do Espírito, você nunca chega aqui, no processo. Porque quando Jesus foi batizado por João Batista, ele saiu da água e a Bíblia diz que o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado. E por 40 dias ele jejua, e no final dos 40 dias ele é tentado, e ele resiste ao diabo com a palavra, porque ele estava cheio do Espírito. Então é como se fosse um elo aqui de corrente, sabe? Não acontece. Se você não estiver aqui com o Espírito Santo e com a palavra, você nunca chega aqui no processo para se transformar em algo liberto. Totalmente agora sem limite. O que a lagarta se alimenta é de folha. O que a borboleta se alimenta é do néctar da flor. É do néctar do fruto da planta, teoricamente, que ela estava comendo. Então, o alimento agora não tem nada a ver com o alimento anterior. Porque outros animais também comem folha. Então, você sai dessa classe e entra nessa classe. Você muda até seu alimento muda agora. O ambiente agora, os lugares agora, muda tudo. Tudo muda. Comportamento, aparência.
Se a borboleta pudesse falar, não falaria a mesma língua da lagarta. Por quê? Ela não falaria a mesma língua da lagarta, porque o mundo que ela conhece agora, com o voar, é muito mais amplo que uma lagarta. Se a borboleta voltar e conversar com uma lagarta, a lagarta não pode entender o que a borboleta está dizendo, porque o mundo dela é muito limitado ainda. Sim? Então a linguagem muda, tanto de conhecimento, tudo muda na questão da linguagem, a aparência muda. Quem tem mais valor, uma lagarta ou uma borboleta? Você aceita uma borboleta no seu jardim, mas não aceita uma lagarta. Então, pessoas que querem permanecer lagarta, não permanecem no jardim. Então, esse é o ciclo da justiça do momento. Nasce na justiça de Adão, com oportunidade para viver na justiça de Cristo. Nasce na justiça da desobediência, com oportunidade para continuar vivendo a justiça da obediência. Você nasce limitado, com potencial já garantido para ser ilimitado. Para você não estar mais preso, não estar mais no chão. Você pode pousar no chão, mas o chão agora não te tem mais. É você quem tem o chão. Semelhante ao trigo. O trigo, quando ele vai ficando para colher, ele começa a liberar as raízes da terra. E o joio vai e se apega. O trigo, quando está pronto para ser colhido, ele tem alimento nele. O joio, só vazio, não alimenta ninguém aquilo que ele tem. Não serve para nada o fruto dele. Lagarta não coloca ovo, não faz ciclo novo. Borboleta dá de novo o giro de ciclo. Tipo assim, quando chega ao nível de borboleta, então ele começa a trazer novos discípulos à tona. Mas não depende da borboleta agora que o discípulo voe. Depende do próprio discípulo querer. Porque ela já é a referência que é possível. Então, nascer de novo para ver o reino e nascer da água e do Espírito para poder entrar. Nascer de novo é a capacitação. Parte é sua, se alimentar da palavra. Parte de Deus, o Espírito Santo em você. Permanência do Espírito Santo. O seu posicionamento com a santidade. Se alimentar da palavra. Poder do Espírito Santo e a sua disposição em se colocar de se alimentar da palavra. Para que você possa suportar o processo. E esse processo não tem ninguém que te ajuda. Só o Espírito Santo. Porque ninguém pode te ajudar a vencer a transformação para se tornar o que Deus tem para você se tornar. Porque aqui dentro, agora é só o milagre para você sair. O milagre e você não decidir sair. Porque vamos dizer, aqui no caso, eu estou falando de um animal, mas nós estamos usando essa metáfora, essa imagem, para falar de uma pessoa que está no processo. O ser humano não é um animal, ele tem seu livre-arbítrio de abandonar o processo. Porém, se ele abandonar, aqui ele não volta. Ele pensa que ele voltou. Por quê? Esse momento aqui é um momento onde você tem para aceitar Jesus, para receber a pessoa do Espírito Santo, que te capacita a se alimentar da palavra. Que te capacita a andar em santidade para continuar com Ele
Assim como a candeia precisa do óleo e o pavio para iluminar, nós precisamos do Espírito Santo para conseguir chegar ao processo, vencer o processo e chegar onde Deus quer. A libertação. Entendeu? Então, se nasce de novo para ver, e quando se vê, ganha capacitação para poder entrar. Eu acredito que tem muita gente fugindo do processo, não quer. Quer ficar aqui. Porque quando você entra aqui, ó, é só a misericórdia. Porque quando você entrar aqui, se você não entrar aqui no casulo cheio do Espírito e cheio da palavra, os dois juntos, em você, você não consegue sair aqui. Não consegue. Não é? Então eu acredito que essa imagem ela acaba ajudando a entender mais essa questão. Ah, eu não gero um filho salvo? Não. E por que eu não gero um filho salvo? Porque existe teoricamente, uma justiça, uma lei para se tornar salvo. E se você gerasse um filho salvo, teoricamente, então, não precisa de Cristo. Era só ter dado start em Noé e seus filhos, e dali para frente todos teriam nascido salvo. Concorda? Para nascer salvo, hoje, na geração de hoje, não existiria tanta maldade. Se já nascesse salvo, não precisaria de Cristo estar lá no céu. Nós já teríamos passado para a próxima fase. Entendeu? Então eu entendo que essa imagem da metamorfose da borboleta acaba trazendo uma imagem para você ter mais luz para entender esses dois nascer de novo aqui com a conversa de Nicodemos. E agora tem uma outra coisa que Deus falou muito forte comigo hoje de manhã. Ele usou um sentimento para poder falar isso aqui, né? O vazio da presença e das palavras, com o que se preencherá? Porque se você tem a presença de uma pessoa, e você tem muito prazer na presença dessa pessoa, por que você tem muito prazer na presença dessa pessoa? Por conta das suas palavras, por conta do seu agir, por conta de tudo o que ela te proporciona quando está com você. E se essa pessoa se afastar de você, outra pessoa não vai resolver. Porque esse vazio está relacionado a uma pessoa em específico. Então, se você pensar que essa presença e essas palavras é da pessoa do Espírito Santo, não existe ninguém. Apesar de que não existe ninguém que substitui ninguém independente. Mas aqui é uma mensagem espiritual. Se usa o carnal, se usa aqui o mundo, mas a questão aqui é espiritual. Então, se você não tiver a presença e as palavras do Espírito Santo, é um vazio que é impreenchível, não tem como preencher.
Não é? Amém?